Durante muito tempo, Fabiana ficou conhecida como Bibi Perigosa, chefiou o comando de drogas na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, ao lado do seu ex-marido Paulo de Sá, um dos maiores traficantes de drogas do país. Ela nasceu no Rio Comprido, no Rio de Janeiro, em 1980. Ela teve uma infância comum dentro do possível. Ela estudava em escola particular. Um tempo depois, os seus pais se divorciaram. Sem como poder custear os estudos da escola particular, ela foi para a escola pública, no qual a sua mãe era diretora dessa escola. Desde pequena, Fabiana lembra de já ter tido contato com a criminalidade nas favelas do Rio de Janeiro, que, de acordo com ela, era uma coisa até que comum, infelizmente, aos olhos dela. Apesar de não ter ninguém da família envolvido diretamente com o crime, ela viu todas essas situações quando era criança, que, de acordo com ela, chegaram a acontecer bem na frente dos seus olhos. Eu me recordo, eu criança, eu lembro, com 6 anos, de ver pessoa vindo baleada, de lembrar do meu pai, minha mãe, o tio, desesperado para socorrer. Foi nessa época que ela começou também a namorar o dono do morro, coisa que ela só descobriu um tempo depois. Antes do relacionamento que ela teve com Saulo, aos 15 anos, a mulher ainda chegou a se relacionar com um homem envolvido com o crime organizado, que foi preso, fugiu da cadeia e morreu anos depois de se envolver com Fabiana. Para ela, a experiência foi traumática e desafiadora. Em entrevista, ela lembra do que sentiu na época. Naquele momento, meu mundo caiu. Eu falei, nunca mais na minha vida eu enterro ninguém. Nunca mais eu namoro bandido. Saulo e Fabiana já tinham se conhecido quando ela ainda estudava na escola, no ensino fundamental. E segundo a própria Bibi, sempre tiveram uma ligação muito forte. Ela teve um filho no ensino médio. Nessa época, sua mãe a fez trabalhar fazendo corre de doces e salgados. Um tempo passou e ela já morava com Saulo em algum lugar. De acordo com ela, era precário. Nesse período, ela fazia o último período de serviço social na UFRJ e fazia estágio em um presídio. Com muito esforço de ambos, eles até que conseguiram ter uma vida justa na medida do possível, e com muito esforço conseguiram sair do lugar precário de onde eles se encontravam. E até mesmo o casal de filhos que eles tinham chegou até mesmo a estudar em um colégio particular. Eles não tinham muito dinheiro, mas eles até que conseguiam viver bem, de certa forma. Ela conseguiu um estágio em um presídio como reeducadora, porém, em contrapartida, o seu marido se envolveu com tráfico. Saulo era concursado pelo Correios e fazia faculdade de matemática. Ele começou a se envolver com o tráfico de drogas, transportando entorpecentes em um veículo de entregas. No entanto, o que começou de modo simples acabou escalando para algo mais perigoso. De acordo com Fabiana, as escolhas do seu marido fizeram com que as coisas na sua vida, e a dele e a de seus filhos, não corressem como combinado. Depois da entrada de Saulo para o mundo do tráfico, os trabalhos na área e o padrão de vida da família aumentaram de certa forma. Apesar da boa vida, de acordo com Fabiana, o glamour da vida do tráfico na verdade é muito ilusório, porque de acordo com ela, quanto mais você ganhava, mais você gastava. Vida no crime, tráfico de drogas, tudo é uma tragédia social, pessoal e moral. Nesse período, Saulo transformou a Rocinha numa produtora de cocaína de alta qualidade, fazendo com que seus negócios ultrapassassem os limites, indo até mesmo para outras comunidades do Rio de Janeiro. Fabiana não queria se envolver com isso, mas ela se envolveu porque os problemas do Saulo iam até ela e ela não queria que o seu marido passasse por coisas piores, até que finalmente ele foi preso. Depois de um tempo, seu marido fugiu da prisão em 2005 e ela ficou foragida com ele sem nenhum dinheiro. Ela ficava fugindo da polícia em Minas e São Paulo absurdamente com as crianças ainda do lado dela. A meta, de acordo com ela, era conseguir 1 milhão de alguma forma, e eles ainda tinham seus negócios no Rio. Quando eu tava fugindo com as crianças, só eu e eles, eu pegava muita estrada. Ficava em Minas, aí eu vinha pra São Paulo pra disfarçar, pra ninguém saber onde eu tava. E aí, às vezes, eu ficava com receio, assim, de eu bater com o carro na estrada, eu morrer e as crianças... Aí eu ficava assim, gente, nunca vou me achar quando? O seu medo, na verdade, não era nem morrer com um traficante, com a polícia. O medo era bater o carro. Não, meu medo era ninguém achar meu corpo. Porque e as crianças? Aí eu não andava com documento. Aí eu falei, cara, se eu morrer aqui, ninguém sabia onde eu tava. Então, meu corpo ia ficar lá na geladeira e as crianças no orfanato.
até que conseguiram, de alguma forma, conseguir esse dinheiro. Porém, ela percebeu que aquilo não era uma vida para ela, até que Saulo finalmente foi preso de novo em 2008 em uma operação da Polícia Federal. Saulo era conhecido como o Barão do Pó. O criminoso tinha desenvolvido um império na comunidade onde ele vivia, implementando diversas refinarias de cocaína na zona sul do Rio de Janeiro. Fabiana, ao lado dele, era reconhecida também como a Dama do Pó e ganhou a fama de Bibi Perigosa por conta do modo de como agia ao negociar com outros traficantes. Ela permaneceu casada com Saulo até 2008, quando eles finalmente se separaram. Quando questionada sobre o medo de ser atacada e ameaçada de morte pelas pessoas com quem ela negociava, Fabiana respondeu: não tinha medo com relação a eles. Não, eu tinha em relação à polícia mesmo. Deles eu não tinha. Naquele tempo eu sentia medo de morrer nas estradas enquanto estava me escondendo. Tinha medo de operação policial, tinha medo do Saulo me trair, de alguém sequestrar meus filhos, tudo pela família. Fabiana seguiu casada com Saulo até o ano de 2010. Mesmo com sua prisão em 2008, ela ainda ficou casada com ele, mesmo ele ainda estando na prisão. Depois do divórcio, foi difícil recomeçar uma nova vida, ainda mais com a reputação que ela tinha. Demorei porque os homens tinham medo de tudo. Me desdobrei para mostrar que não ia pegar ninguém, que eu não mataria ninguém, até me tirar isso da cabeça dos homens demorou. Eu fui exposta quando Saulo resolveu entrar para essa vida. Apareci diversas vezes em jornais e TVs, sempre de forma pejorativa. Fabiana afirma que o amor que sentia por Paulo foi o culpado de tudo que lhe aconteceu. Eu o amava muito e não entendia que a nossa vida havia mudado. Quando enfim se deu conta de que seu relacionamento havia se tornado, decidiu tomar uma atitude. Eu senti que era hora de deixar o Saulo quando percebi que não era mais esposo. Nossa relação se resumia a negócios e a eu fazer tudo para o bem-estar dele. Com o nosso elo de amor foi o par que eu precisava para acordar a tempo. Foi justamente nesse amor patológico vivenciado por Bibi que inspirou a autora Glória Pérez a criar a personagem do mesmo nome, interpretada pela atriz Juliana Paz, para a novela Força do Querer, transmitida pela Rede Globo em 2017. Na obra televisiva, a Bibi Perigosa também é casada com um traficante. Diferente de Fabiana, após a prisão, a personagem começa ela mesma a tocar os negócios ilícitos deixados pelo marido, em constante ascensão na chefia do tráfico de drogas. Inclusive, há uma cena na novela que a Bibi da novela encontra com a Bibi da realidade numa cena que ela tá autografando os livros. Qual é o seu nome? Fabiana Escobar. E lançou o seu livro. Obrigada. Apesar de toda a romantização mostrada nas telas, Fabiana sofreu muito e ainda sofre por conta do seu passado. Ela tem razão que mesmo depois de anos, continuaria a ser xingada de mulher, de bandido, de ladrão, mesmo que tivesse se arrependido. Quantos relatos de gente na igreja as pessoas aceitam e o meu não? O sistema foi falho comigo? Foi, mas lamento. As pessoas querem vingança, não justiça. O sofrimento que passei foi consequência das minhas escolhas. Segundo ela, as meninas da favela não têm maturidade para reconhecer o perigo quando se envolvem com pessoas do tráfico. Elas se apaixonam mesmo, os homens são sedutores. As meninas não têm maturidade para falar, isso vai dar ruim. Meninas da favela não têm maturidade para saber qual vai dar ruim se namorar bandido. É claro que também tem quem se envolva pelo luxo e pelo dinheiro, mas a maioria se envolve por paixão. É muito complicado. Você fica entre a alienação afetiva e a financeira. Atualmente, Fabiana atua como diretora e roteirista, que era o seu sonho desde criança. Ela faz parte do projeto Rossiwood, que ajuda a transformar a visão da Rocinha em um mundo mais cinematográfico. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva e até o próximo vídeo.